Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, você poderá conferir a última entrevista da série especial sobre os 50 anos do golpe civil-militar no Brasil, com o jornalista Luiz Cláudio Cunha. Uma matéria sobre a participação da SEDUFSM na Feira do Livro de Santa Maria. Uma matéria sobre a reunião entre o Movimento Santa Maria do Luto à Luta e o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Além de informações sobre o Encontro Nacional de Educação e a reabertura do debate sobre a estatuinte na UFSM. O De Docente de hoje apresenta a última entrevista da série especial sobre os 50 anos do golpe civil-militar no Brasil. O nosso entrevistado é o jornalista Luiz Cláudio Cunha, autor do livro Operação Condor, o sequestro dos uruguaios, uma reportagem dos tempos da ditadura, obra que lhe rendeu diversos prêmios, dentre eles o Jabuti. Cunha esteve em Santa Maria no dia 4 de abril para participar do Cultura na SEDUFSM, que debateu o golpe de 1964. Bom, eu comecei como repórter do jornal Folha de Londrina, no Paraná, em 69. E em 70 eu vim para Porto Alegre, trabalhei como repórter especial da Zero Hora. E em 71 eu fui chamado para trabalhar como repórter na sucursal da revista Veja. Em 73 eu assumi a chefia da sucursal da revista e fiquei até 80, quando eu me transferi para Brasília. E lá eu dirigi as sucursais das revistas Veja, Isto É, Afinal, fui diretor da sucursal do Estado de São Paulo, fui chefe de redação do Jornal do Brasil e fui colunista político do Correio Brasilense, tinha uma coluna chamada Brasília DF, e no Jornal do Brasil, editando o Informe JB, na época em que era dirigido pelo Paulo Henrique Amorim. Era um problema imenso para todos nós jornalistas, porque havia muito medo, né? Os jornalistas eram presos, jornalistas amigos meus foram presos, foram torturados, havia um conteúdo sobre editorial, um controle sobre conteúdo editorial muito intenso nas redações. Eu não sentia isso diretamente porque eu trabalhava na sucursal. Então na sucursal eu mandava a matéria para a sede da revista, que era em São Paulo, e lá aquela matéria era capada, era deturpada, era cortada, era censurada. Mas fazer um jornalismo investigativo em plena ditadura é uma dificuldade imensa pelo nível de controle que você tem do poder, o poder central exercendo uma pressão muito grande sobre os veículos de comunicação, e pelo próprio sistema de autocensura, que acaba fazendo com que, no momento de escrever a matéria, você se policia para não dizer certas coisas que você imagina que possa ser cortado e censurado. Isso é o mal maior de uma ditadura. Infiltra dentro da gente o vírus da autocensura, que é um filho direto da censura. E é mais perigosa, talvez, porque ao invés de ser exercido pelo censor do poder, do regime, é exercitado por nós mesmos. Porque a gente, sem perceber, de forma quase inconsciente, acaba cortando algumas coisas. Pô, mas se eu contar isso aqui, a matéria não vai sair. E na tua ansiedade, na tua angústia pela publicação da matéria, às vezes a gente cai na armadilha de a gente mesmo cortar uma informação. Então é um dilema muito intenso que muitos jornalistas sofreram na época da ditadura, e isso deixa marca na qualidade do conteúdo do jornalismo para sempre. No meu caso específico, eu fui personagem de um episódio conhecido como o Sequestro dos Uruguaios. Em novembro de 78, um comando militar do exército uruguaio
atravessou as fronteiras do Brasil e veio a Porto Alegre com autorização, conhecimento e beneplácito das autoridades militares em Brasília, para atuar junto com o DOPS gaúcho, então liderado pelo delegado Pedro Selig, que era o homem mais famoso da repressão naquela época, atuando os uruguaios e os brasileiros no âmbito da Operação Condor. O que era a Condor? A Condor foi uma organização transnacional que reunia todas as ditaduras militares do Cone Sul, fundada formalmente em novembro de 75, e esta Operação Condor, ela atuava na clandestinidade, de forma oculta, escondida, como sempre acontece nas ditaduras que se envergonham das barbaridades que cometem, e atuava na noite fazendo sequestros, pegando subversivos brasileiros da Argentina, entregando para o Brasil, ou pegando argentinos subversivos no Brasil, entregando para a Argentina, num troca-troca ilegal, sem qualquer cobertura judicial, mas pela camaradagem de generais que atuavam todos unidos, unificados pela bandeira do anticomunismo. E com base nesse pretexto, eles cometiam todo tipo de tropelia. Eu era então chefe da sucursal da revista Veja em Porto Alegre, recebi um telefonema anônimo e fui num endereço da Rua Botafogo, no bairro de Menino Deus, em Porto Alegre, numa tarde de sexta-feira, e lá eu surpreendi o comando da Condor Brasil-Uruguai operando em Porto Alegre no sequestro da Lilian Celiberti e do Universindo Dias, que eram dois ativistas da esquerda uruguaia que viviam clandestinos em Porto Alegre, fazendo o repasse de informações sobre tortura da ditadura uruguaia e enviando essas informações para organismos de direitos humanos na Europa, na Comissão de Direitos Humanos da ONU, em Genebra e outras coisas. Quando eu cheguei lá, eu flagrei o momento da prisão, denunciei a operação, diante da aparição inesperada de repórteres, foi abortada e eles tiveram que fugir às pressas de Porto Alegre, e o fato de ter aparecido testemunhas involuntárias no meio da operação, em pleno voo da Condor, obrigou a que eles não matassem os sequestrados, que a praxe da Condor era prender, sequestrar, torturar e matar e desaparecer. No caso, como eu tinha visto a Lilian Celiberti presa no apartamento dela, eles foram obrigados a manter vivos o Universindo, a Lília e os dois filhos da Lília, Camilo e Francesca, de 8 e 3 anos, e nós dois, as testemunhas do sequestro, eu como chefe da sucursal da Veja e o João Batista Scalco, que era o fotógrafo da revista Placar, que estava me acompanhando no momento. Nós dois levamos o revólver na cara da equipe do DOPS, que nos recebeu na porta do apartamento, imaginando que nós éramos uruguaios da organização clandestina da Lília Universindo. Esse episódio virou um fiasco internacional, virou um escândalo internacional no final do governo Geisel, na transição para o governo Figueiredo. E é um episódio muito importante na Operação Condor, porque é a única ação clandestina da Condor que foi flagrada em pleno voo, obrigando a abortar a operação, que ficou frustrada. Não puderam matar os sequestrados. Todos os outros casos de Condor, no Uruguai, na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Brasil, são informações assim fugazes de, olha, subiu uma pessoa e nunca mais souberam. Nesse caso específico de Porto Alegre, o caso foi flagrado em plena ação e os nomes foram dados. Depois de 2 anos de investigação, eu consegui identificar os 2 funcionários do DOPS que participaram da ação, o Didi Pedalada, um ex-jogador do Internacional, que era inspetor do DOPS naquele momento, e o inspetor João Augusto da Rosa, ambos da equipe do delegado Pedro Selig. Este foi o primeiro fracasso funcional da missão, sempre de sucesso, do Selig, que era a figura mais temida da repressão no Rio Grande do Sul. E a partir dali, a carreira dele entrou num buraco tremendo, e ele foi aposentado logo depois, e ele foi denunciado, inclusive, na justiça, e escapou por alguns detalhes jurídicos, mas o Didi e o Ido foram condenados.
Quando eu fui fazer o livro, 30 anos depois, o livro foi lançado em 2008, 30 anos depois do sequestro, que foi em 78. Eu tinha começado lá atrás, em 1980, uma tentativa do livro que era plena ditadura, ainda era governo Figueiredo, então não prosperou e eu arquivei, deixei na gaveta. Aí voltei a mexer com o livro em 2006, pensando na data dos 30 anos, que era 2008. E nessa investigação, sempre me causou muita dúvida a informação de que na fundação da Condor, em novembro de 75, no Santiago do Chile, estavam 6 países do Cone Sul, Brasil incluído. E na ata de encerramento do encontro, estava lá a assinatura de 5 países, Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia e Paraguai. E o Brasil não estava. E aí eu comecei a me perguntar por que isso. Todos nós tínhamos a informação de que o Brasil estava lá, mas não estava na ata. E eu fiquei 2 anos investigando essa pista e consegui descobrir o nome dos 2 oficiais brasileiros que estavam lá participando da fundação por ordem direta do general João Batista Figueiredo, então chefe do SNI, convidado pessoalmente pelo coronel Manuel Contreras, que era o chefe da DIN, a polícia política do ditador Augusto Pinochet, escolhidos pelo Figueiredo e pelo presidente da República, general Ernesto Geisel. Só que o Geisel deu a seguinte instrução para os 2 brasileiros que iriam representar o país lá. Vocês não assinam nenhum documento e vocês estão lá apenas na condição de observadores. E isso explica por que no documento final não tem a assinatura deles. E eu pesquisei e descobri que eram 2 veteranos da guerrilha do Araguaia, 2 oficiais do Serviço Secreto do Exército, o Centro de Informações do Exército, o CIE. Um deles era o coronel Flávio Demarco, que era amigo íntimo do Figueiredo, chegou a ser diretor administrativo do Palácio do Planalto quando o Figueiredo assumiu a presidência, e o outro era um major de cavalaria, Taumaturgo Sotero Vaz, paraquedista, boina preta, tropa de elite, que também atuou no Araguaia, tanto ele quanto o coronel Flávio. E eles foram os 2 brasileiros representando o Brasil nessa reunião. Essa informação foi publicada pela primeira vez no meu livro, Operação Condor, e isso mostra o cinismo da ditadura brasileira, né? Ela participa das coisas feias, as coisas que provocam vergonha, mas finge que não tem nada a ver com aquilo. O fato do presidente da República ter proibido os 2 de assinar a ata e aparecer apenas como observadores para eximi-los da impressão digital na fundação da Condor, mostra bem o nível de cinismo da ditadura brasileira, que tenta sempre parecer mais boazinha do que as outras, a ponto que em 2009 a Folha de São Paulo publicou um editorial, até hoje lamentado por todos, dizendo que o que houve no Brasil não foi uma ditadura, mas uma dita branda. Fez uma piada de mau gosto, ignorando a dor das famílias de 400 pessoas que morreram sob tortura e sobre violências da ditadura, e dos 144 desaparecidos que até hoje sumiram do mapa e ninguém descobre onde está. E isso tudo é produto da ditadura, que não ficou apenas nessas 400 vítimas. Essa ditadura fechou o Congresso 3 vezes, prendeu 500 mil brasileiros, investigou 200 mil, exilou 10 mil, fez intervenções em 1.200 sindicatos, botou o decreto 477 para punir estudantes e banir professores da universidade mais rebelde, fundou a Operação Condor, entre outros, e gerou 21 anos, a mais longa ditadura de nossa história. E ainda querem que a gente chame isso de dita branda. O cinismo é tão grande que no final de 2010, quando se começou a discutir a Comissão Nacional da Verdade, os 3 comandantes militares, que são os mesmos de hoje, da Dilma, porque continuam sendo os mesmos do governo Lula, eles mandaram uma correspondência
reservada para o então ministro da Defesa, ilustre filho de Santa Maria, Nelson Jobim, reclamando da Comissão da Verdade, dizendo que isso é revanchismo e que afinal passaram-se quase 30 anos do governo chamado militar. Chamado militar. Quer dizer, eles ainda tiveram a ousadia de mostrar uma certa dúvida de que tudo aquilo que eles fizeram ao longo de 21 anos possa ser chamado de governo militar. Na verdade é uma ditadura. Não há outra palavra para expressar aquilo que representa esses 21 anos de treva na vida brasileira. E eles, mostrando a dificuldade, a crise existencial que os nossos generais têm ainda hoje, de considerar exatamente o que representa aquilo tudo, eles ainda acham que é um governo chamado militar, quer dizer, parece que nós é que inventamos. Eles fecharam o Congresso, puniram, prenderam, exilaram, bateram, mataram, torturaram e ainda tem dúvidas se aquilo tudo é uma coisa militar ou não. Esse cinismo é uma mancha da história brasileira que nós vamos ter que superar para ter o país que a gente realmente respeite pela sua história. Lembrando que as demais entrevistas do especial sobre os 50 anos do golpe civil-militar no Brasil podem ser conferidas no site da Sedufism. Na próxima quarta-feira, dia 30, a Sedufism estará presente na Feira do Livro de Santa Maria, com 2 atividades. Uma delas é o lançamento da 5ª edição do livro Reflexões Docentes, às 5h30 da tarde, na Praça Saldanha Marinho. O livro Reflexões Docentes é uma coletânea de artigos publicados entre junho de 2010 e maio de 2012. Newton Bertoldo, professor de medicina da UFSM e autor de alguns artigos que estão no Reflexões Docentes, ressalta a importância do projeto. Bem, conforme eu conversei com outras pessoas pertencentes a vários estamentos sociais, a ONGs diversas, esse tipo de trabalho que a Sedufism vem fazendo, já na sua Reflexões Docentes 5, sintetiza uma jornada de aproximadamente 14 anos, que, se não me falha a memória, parece que começou no ano 2000. E como eu comentei, inclusive, com meus alunos do curso de Medicina e de outros cursos, esses artigos que saem no jornal A Razão e no Diário, muitos guardam. E eu sou um que, desde que comecei a escrever, sempre guardei. As páginas ficam meio amareladas, mas ainda podem ser lidas. Além de agora a gente ter a facilidade do computador. Mas a compilação desses artigos no livro, que ainda tem o seu espaço, apesar dos livros eletrônicos que estão saindo, ela é permanente e duradoura. E aquilo ali mostra posições firmes do sindicato, enquanto sindicato, a posição as ideias pluralistas de seus integrantes, porque desde que comecei a escrever, que são 14 anos já como articulista, nada foi censurado, nada foi sugerido. Além do Reflexões Docentes, a Sedufism também estará na Feira do Livro, com uma contação de história inspirada na revista As Aventuras do Índiozinho Bretã, material produzido em parceria entre a Sedufism e a comunidade Caigangue de Santa Maria, da aldeia Três Soitas, conforme destaca a Relações Públicas do Sindicato Vilma Uchoa. A Sedufism participa da Feira do Livro de Santa Maria na programação cultural pela primeira vez, na qual apresenta a peça teatral As Aventuras do Índiozinho Bretã, que são histórias narradas e vividas por crianças caigangues que residem ou residiram na aldeia Três Soitas, localizada aqui em Santa Maria. É interessante resgatar um pouco dessa proposta da Sedufism, que surgiu no ano de 2012, quando teve a proposta de trabalhar a questão indígena através do olhar das crianças. E surgiu o nosso contador de histórias, que é intitulado O Salabim Blá Blá Blá,
né, que é interpretado pelo ator Luciano Gabi, do Teatro Saca-Rolhas. Já em 2013, a Sedufis me propôs transformar essas histórias em revista em quadrinhos, ilustradas. E a pedido do cacique da aldeia Tressoitas, né, o Natanael Claudino, a revista foi traduzida também para o Caigangue. A Sedufis achou interessante ampliar este projeto, levar ele para a Feira do Livro. A contação de história será interpretada pelo grupo de teatro Saca-Rolhas e ocorre nos dias 29 e 30 de abril e 13 e 4 de maio, às 4 da tarde, e no dia 11 de maio, às 4h30 da tarde. Em todas as datas, a contação de história ocorre na Feira do Livro, na Praça Saldanha Marinho. Mesmo passado mais de um ano do incêndio na Boate Kiss, familiares das vítimas e dos sobreviventes seguem na luta por justiça. Na última quinta-feira, dia 23, foi realizada no auditório da Sedufisme uma reunião com representantes do movimento Santa Maria do Luto à Luta e do Ministério Público do Estado. Representada pela Associação do Ministério Público, a instituição buscava uma reaproximação com os familiares da tragédia na Boate Kiss. Durante a reunião, foi acordada a retirada de faixas com charges que criticavam a atuação do Ministério Público durante o processo. Nesse sentido, o vice-presidente da Associação do Ministério Público, Sérgio Yanni Harris, avaliou positivamente a reunião. Olha, eu avalio como extremamente válida, porque houve uma reaproximação do Ministério Público com as vítimas, que era o nosso objetivo principal. Nós tínhamos que, de alguma forma, retomar o diálogo, e esse diálogo foi retomado. Os promotores daqui, eles sempre estiveram dispostos a retomar esse diálogo, né? Por alguma razão, que não vem agora a gente analisar, houve alguns ruídos de comunicação. O que a gente pretende agora é trazer de novo essa congregação entre familiares e Ministério Público, que ela é fundamental para a gente conseguir alcançar nossos objetivos no processo. Priscila dos Santos Peixoto, do movimento Santa Maria do Luto à Luta, comentou o encontro. Eu acho que pela primeira vez a gente chegou a um entendimento, pelo menos para iniciar um processo de diálogo entre os familiares e o Ministério Público, que até o momento não ocorreu. Inclusive, a nossa insatisfação era justamente de não ter um entendimento sobre o que estava ocorrendo, quais os trâmites do processo, por nós não ter esse diálogo com os promotores aqui de Santa Maria. Então, esse foi um primeiro passo de um longo caminho, acredito, mas que foi iniciado. Então, a vinda desses representantes da Associação do Ministério Público para dialogar com os familiares foi muito importante. Eles esclareceram muitas dúvidas dos familiares. Eu acho que a partir de agora, então, o diálogo vai ser restabelecido e talvez, quem sabe, um dia a confiança dos familiares no Ministério Público. O advogado militante do movimento Santa Maria do Luto à Luta, Rodrigo Dias, também avaliou a reunião. Por mais que existam divergências entre pessoas, no caso, promotor A, promotor B, mas os familiares acreditam na justiça e querem que a justiça seja feita no caso Kiss. E esse avanço hoje de, simbolicamente, retirar o banner da tenda dos familiares é um avanço para que a justiça, no caso Kiss, aconteça. Na última terça-feira, dia 22, representantes dos docentes, técnico-administrativos em educação e estudantes da UFSM estiveram reunidos com a assessoria do reitor Paulo Burman para discutir a elaboração de uma estatuinte para a universidade. O presidente da Sedufisme, Rondon de Castro, esteve presente na reunião e avaliou como positiva a iniciativa. O fato de a gente sentar na mesa para discutir já é uma vitória. Nós estamos carregando de expectativa essa série de reuniões que estão se iniciando agora. E estamos agora tratando da questão da metodologia que nós vamos usar para intensificar e ampliar a discussão. Em especial, os critérios que nós vamos utilizar para a coleta de opiniões sobre isso. Nós temos que será pelas entidades da categoria chamar suas bases para discutir, ou vamos fazer por centros, ou vamos fazer... Nós temos que definir alguma coisa. Uma coisa é certa, nós temos uma opinião comum de ser uma opinião com valor paritário entre os segmentos, que nós temos
já temos que acabar com essa história, com a diferenciação por categoria e sim nos igualar nos direitos e nos deveres dentro dessa universidade que nós queremos. Um ponto importante que nós discutimos é a questão do princípio pétreo da autonomia universitária. Um princípio que nós não queremos ter o processo de estatuinte interrompido por forças externas que intervenham dentro da universidade. Nós queremos que a universidade se utilize do direito de autonomia para fazer uma estatuinte que seja favorável ao ensino público, gratuito, de qualidade, socialmente referenciado, respeite o tripé de ensino, pesquisa e extensão, e que todas as tentativas externas sejam rejeitadas. Nós falamos isso justamente porque nós passamos num processo de quebra dessa autonomia, seja até pela questão da pressão dos órgãos de fomento através dos programas de pós-graduação, como a própria instalação da EBSER no hospital universitário, que quebrou a autonomia da universidade, que vai ser um recurso. Nós queremos retomar e abrir uma nova frente de combate com relação a isso. Nós queremos que a universidade tenha autonomia, seja não só nos seus objetivos fins, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, como também a autonomia na questão financeira, administrativo-financeira, que nós precisamos disso para gerir, para nós termos órgãos suficientes para gerir os recursos em prol da pesquisa, a pesquisa, a extensão e o ensino em benefício da região. Para dar continuidade à construção do Encontro Nacional de Educação, foi realizada nesta sexta-feira, dia 25, mais uma reunião da etapa municipal. Já no sábado, dia 26, às 14h, será realizada no auditório da SEDUFISM a reunião da etapa estadual. O Encontro Nacional de Educação está previsto para acontecer entre os dias 8 e 10 de agosto em São Paulo. A professora da rede estadual, Maíra Lara Couto, explica o objetivo, assim como o processo de construção do evento. Ele foi uma iniciativa do Comitê de Organização da campanha 10% do PIB para a Educação Pública Já, que começou a se articular há uns 2 anos atrás, e que, vendo o desdobramento que teve a CONAI aí desde o ano passado, se propôs a construir então um encontro nacional, tentando articular todas as categorias de educação, movimentos sociais, estudantes, para estar fazendo um diagnóstico da educação pública e estar pensando em perspectivas aí de uma maneira mais unitária e de forma auto-organizada mesmo, né? Em contraponto à CONAI, que ano passado essa conferência ela tinha o objetivo também de pensar a educação pública, né? Através de conferências municipais que iam abrangendo para estadual, regional e no país inteiro, mas que no final ela acabou se materializando no PNE, que a gente viu que não refletiu essas discussões que tiveram na base, né? A gente vê um PNE privatista que abre a educação pública para privatização, a perda da autonomia das escolas, né? Então não refletiu a demanda que os professores e os estudantes, movimentos colocaram nas discussões mesmo, né? E também porque esse ano a CONAI inclusive foi cancelada, né? Justo no ano de aprovação do PNE, a gente está aí há 2 anos sem um plano de educação, um plano nacional de educação. E justo no ano da aprovação dele, a CONAI acaba sendo cancelada, né? Já no ano passado ela foi bem esvaziada, assim, sem participação de vários setores. Então a gente, pensando nesse esvaziamento que essa proposta do governo vem colocar, esse comitê se rearticula a nível nacional e propõe esses encontros que começam também em preparatórias municipais, vai abrangendo o regional, o estadual, até chegar ao encontro nacional, que aí pensa perspectivas, quem sabe um calendário de luta sai aí unitário para todas
os níveis de educação, movimentos sociais, estudantes, né, para pensar em educação pública. O D-Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufisme. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufisme. Lembrando que as inscrições para as eleições da Sedufisme, tanto para a diretoria como para o Conselho de Representantes da entidade, estão abertas desde o último dia 16. As inscrições podem ser realizadas até a próxima quarta-feira, dia 30, na sede do sindicato. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa D-Docente.